ajuste aqui e aí a gente entra online. Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um webinar Introduce da nossa série Meu Negócio Foi Pra Casa e Agora. Antes de mais nada, a gente vai dar uns 5 minutinhos pro pessoal ir entrando aí. A gente tá aqui com o Fausto hoje da Pipe Run. Fausto, a gente vai dar uns 5 minutinhos pro pessoal ir se ambientando e entrando aqui e acessando o link, tá? Nesse meio tempo, pessoal, a gente quer pedir para vocês curtirem, compartilharem, se conectarem aqui com a gente. Se inscreva aqui no nosso canal. Tem bastante conteúdo bacana que tem ajudado vários negócios, vários empreendedores na sua jornada de transformação dos seus negócios. Nesse meio tempo aqui, só fazendo mais uns testes, beleza? Vamos aguardar o pessoal entrar. Fausto, muito obrigado por aceitar o nosso convite para mais esse webinar aqui da nossa série. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Para quem não conhece, o Fausto é o nosso parceiro aí da Pipe Run há um bom tempo. É diretor e cofundador, né, diretor comercial de operações lá na Pipe Run. Fausto, vamos aproveitar esse tempo aí que o pessoal está entrando. Vou passar a palavra para ti e tu fica bem à vontade de se apresentar e trocar umas ideias aqui com a gente, beleza? Beleza, cara. Obrigado pelo convite aí. Obrigado a Introduce, que é nosso cliente, parceiro há um bom tempo aí já, né? Foi um dos primeiros clientes lá que apostou na gente no início do Pipe Run, que parece tanto tempo, né? Fez 3 anos agora, 2 semanas atrás, apenas do lançamento do Pipe Run no mercado, mas é bom assim a gente conseguir ter esse nível de relação com os nossos clientes, com os nossos parceiros aí, tá sempre junto. A gente já fez vários materiais juntos, documentos juntos, já fez eventos juntos, então muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí, né, no mercado de software e de vendas, que é pouquinho, 30 anos aí no mercado de tecnologia, 31 anos no mercado de tecnologia, então bem legal a gente conseguir compartilhar alguma coisa dessa experiência aí. Para quem já viveu plano Bresser, plano Collor, plano não sei o que, plano real, plano não sei o que, cara, é uma sequência da vida, né? Uma sequência da vida, é mais um momento um pouco diferente, né? A gente tem para compartilhar, trazer coisas novas, né? O Pipe Run é um CRM que está aí levando a galera para casa e junto com ele um monte de ferramentas. Eu já vou deixar a dica do pacote de benefícios dos nossos parceiros, tem lá no site, lá Connect. Benefícios dos parceiros, tem mais de 30 empresas já cadastradas lá para entregar algum benefício aos nossos clientes e aos nossos parceiros, né? E hoje eu tive a notícia que a Introduce também vai botar um descontinho, um plano lá. Então estou bem feliz de participar aqui também, né? E já jogar em primeira mão aí, Introduce vai... Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que ele vai colocar lá algum desconto, algum benefício, porque senão ele não entra na jogada. Não é isso aí, cara? Vamos entrar no plano. Show de bola, realmente, a gente fazendo uma avaliação, a gente está com vocês aí desde o início, né, da Pipe Run, nos conectamos num evento do RD On The Road, creio que seja um evento desse sentido aí, que eu conheci o César, né, a gente começou a se conectar com todo o pessoal aí, já teve pessoas da nossa equipe que já... lançamento há 3 anos atrás. Exato, tu vê, né, muito bacana, muito bacana. Pessoal, então antes da gente começar aqui, se vocês quiserem já colocar alguma pergunta, alguma consideração aqui no nosso chat, a gente vai estar conduzindo aqui com vocês também. Hoje o nosso tema é vendas e a gente vai trazer aqui a pauta sobre CRM, gestão de clientes, com processos e métricas. A gente quer fazer disso um bate-papo interativo para a gente sair muito mais forte aqui desse webinar, legal? Então, Fausto, vamos lá. Falando de vendas, né, como base, a gente sabe que vendas é base de qualquer empresa, de qualquer negócio. A gente pode ter um ótimo produto, a gente pode ter uma ótima qualidade de produção, mas se a gente não tiver venda, se as vendas não acontecerem, corremos o risco de fecharmos as portas, nossos MVPs não darem certo, nosso negócio pode não dar certo. E nesse sentido, a gente tem um processo de vendas não só é importante, como também é fundamental para o nosso negócio. E nesse cenário que eu estou trazendo aqui, que eu estou brifando aqui contigo, é que o CRM se enquadra.
e entender o que é o CRM, os benefícios dele, o que ele pode fazer pelo teu negócio, o quanto ele vai te ajudar no controle, no relacionamento com o cliente, é peça fundamental no processo de vendas. A gente tem também aí entendido que a transformação digital ela vem provocando com que os negócios repensem todos os seus processos e que priorizem as pessoas, né? Que coloquem as pessoas, coloquem o cliente no centro de tudo. E a gente sabe também que com isso tem muitas tecnologias que estão se conectando nessa jornada de transformação e que auxiliam e muito, né, os negócios a escalar vendas, a crescer e acelerar as vendas, a treinar as equipes de vendas, a se conectar com o cliente de qualquer lugar, né, claro, adaptando-se às necessidades dos clientes e, obviamente, entregando dados, né? A gente consegue fazer um grande tratamento de dados e entender o que realmente o nosso consumidor, o que realmente o nosso cliente quer. E para a gente dar esse início, então, qual é a similaridade ou o que é o CRM no contexto do negócio, Fausto? Antes mesmo das plataformas de tecnologia. Cara, eu comecei a usar CRM e eu odiava usar CRM, né? Confesso que há 20 anos atrás, né, 30 anos atrás, o CRM era um repositório de dados porque o chefe queria que a gente colocasse as informações lá. Era isso que era o CRM, a história era essa. Virava um repositório de dados. Eu quero saber se esse cliente faturou. Consulta no CRM. Não constava no sistema de notas, né? Constava no CRM. Eu quero consultar os pedidos do mês que estão na produção. E aí tu consultava onde? No CRM, não lá no sistema de produção. Aí tu queria consultar o cadastro do cara. Tu entrava lá no Sintegra. E aí copiava de lá pro CRM, né? Aí tu queria consultar os e-mails que tu enviou e tal pro cliente. Tu ia na tua conta do Google, Gmail, né? Não sei quem é que vende, trabalha e cuida desse negócio pra gente aí, né? Mas tem uns caras aí, eu acho, de Caxias, né? Tem uns caras bons para ajudar os negócios aí. Então a gente queria consultar os e-mails enviados, a gente copiava o e-mail e salvava lá no CRM. E a gente queria enviar uma comunicação com o cliente, a gente pegava do CRM e copiava no e-mail. Hoje a gente quer mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente pega a mensagem, cola no e-mail ou no WhatsApp e daí cola no CRM. E aí a gente mandava SMS pela plataforma de SMS e depois colava lá no CRM. Cara, essas coisas tudo foram se conectando, né? E a gente começou em 95, o PipeRun pertence ao Digno, que é a nossa empresa que nasceu há 13 anos atrás, uma agência de marketing, fazendo sites e tal. Cara, 13 anos atrás, né, nos anos 90, o que a gente fazia? A gente fazia um site e os sites não se conectavam com o CRM. Né? O que o mundo de vendas acabou fazendo nesse período? Na década de 80 e tal, no século passado aí, o que a gente tinha há muito tempo atrás era um vendedor que ele vendia, né, entregava, fazia pós-venda, ele prospectava novos clientes, ele descobria listas de clientes, ele fazia tudo e precisava de um repositório de dados para controlar a agenda dele, para guardar os cartõezinhos, né, aquela coisa toda. Então o CRM ele nasceu lá atrás, era industrial, pós-guerra, né, também de um repositório de dados, tal, na estrutura militar, e foi para a área comercial desdobrado do ERP, né? A gente conheceu. Então, nos anos 80, nasceu várias empresas de CRM no mundo que se desenvolveram e tal. Existem algumas ainda daquele período. E hoje, o que é o CRM? É uma ferramenta de processo, de gestão e de estratégia. CRM não é mais uma ferramenta operacional. O próprio PipeRun nasceu há 3 anos atrás com uma visão de processos operacionais, né? Vamos ajudar o vendedor a vender mais e melhor. Até era esse o nosso discurso, né? Vamos ajudar o vendedor. Sim. Então a gente queria botar todos os processos e atividades para dentro do CRM para automatizar o processo do cara. Hoje o CRM ele é base da estratégia da empresa. Não porque ele continua sendo um repositório de todos os dados, de contatos, não porque ele absorveu todos os processos de negócio da empresa,
né? E também a gestão de vendas, de equipe de vendas, do desdobramento. Olha, eu quero crescer X%, o que você vai buscar de informação no CRM para isso? Para onde que eu estou vendendo? Vai buscar no CRM para isso. Quem está vendendo mais, menos, comissão e tal. Todas essas coisas que a gente tem num conjunto de vendas, mas que não se tem mais o super vendedor que fazia tudo. Então o processo de vendas hoje é muito mais complexo. Eu sei que você vai me perguntar disso depois, né? Então o CRM é o quê? É a base para a estruturação da estratégia da empresa. Então uma empresa que não tenha um CRM, ou que ainda continue olhando lá no sistema da RP, as notas lá, financeiro lá, os pedidos não sei o que, as atividades não sei o que, o negócio lá no meio que está espalhado essas informações, não está gerando novo petróleo, né? E os dados, ou seja, né? Quem falar de petróleo, cara, falamos todo dia aí, o petróleo caindo a números negativos, né? Então, o novo petróleo são dados, e é onde a gente tem um repositório de dados também, no CRM. E da onde a gente vai conseguir montar a estratégia para o negócio? Aonde estão os dados. Perfeitamente. Então, a estratégia do negócio passa pelo CRM. Então, se me perguntar o que é o CRM? CRM é a ferramenta aonde você consegue executar a sua estratégia. Muito bom, muito bom. Show de bola. Tu falaste também aqui uma coisa bem importante que deve todos os vendedores ou pessoas que se envolvem em processos de vendas ou também em processos de CRM, que nada mais é também, né, pessoal, para vocês entenderem, é essa gestão do relacionamento do cliente. E ela é quase não, ela é uma cultura, né, dentro do negócio. Ela está encaixada em cada etapa do negócio, como o Fausto mesmo comentou, essa indexação das informações, antigamente era um pouquinho mais difícil, se a gente for entender lá da indústria, era papel, era caneta, era, enfim, cartão perfurado, aí lembro dos meus professores falando isso pra gente lá nas épocas que a gente estudava TI, né? Mas o CRM é bem importante porque ele vai estruturar e vai solidificar como vai ser feita a gestão do relacionamento com o cliente dentro do negócio de vocês. E Fausto, tu falou muito bem, né? Pô, o vendedor não gosta de estar inserindo isso e tudo mais, mas é bem importante a gente reiterar o quanto é importante essa informação no CRM da empresa. O CRM da empresa, pensando na escalada de processo, tem que estar lá escrito que a documentação de cada passo que se dá com o cliente tem que ser feita, tem que ser registrada. De que forma? Aí depois a gente vai comentando aqui, ou como a PipeRun vem ajudando a introduzir, pode ajudar várias empresas nesse sentido também. Fausto, quando tu começou a falar sobre o CRM, enfim, me surgiu um novo contexto aqui para a gente trazer também. Se a gente entende que gerir o relacionamento do cliente também, né, enfim, é mais conhecido lá no time de vendas, qual que é a relação do time de marketing, que apoia muito as vendas no negócio, com o processo de gestão do relacionamento do cliente? Bom, como uma empresa não vive sem cliente, né, precisa ter venda. E vendas não existem se não tiver marketing, né? Mesmo que eu tenha contratado um vendedor, o que a gente fazia no passado? A gente ia lá e contratava uma rede de vendedores e tal, ou terceiros ou representantes no Brasil inteiro, né? E com esses caras tinham a carteira de cliente. Se a gente conseguisse contratar um vendedor então que já viesse de uma empresa concorrente, fantástico, perfeito, né? Ele exato. já vinha trazer a carteira junto, né? Então a gente contratava vendedor para fazer o quê? Geração de leads, né? E aí muito se fala de marketing hoje, de conteúdo, né? Marketing de conteúdo, inbound marketing, né? Parece que foi um negócio que nasceu ali há 2, 3 meses, né? Lá depois da Primeira Guerra, 40 e poucos e tal, existia uma empresa chamada John Deere que já fazia revistinhas de conteúdo e tal para convencer os agricultores a comprar os seus tratores, pós-guerra, né? Pós-guerra, então já tinha marketing de conteúdo naquela época. Sim. Depois veio a televisão, o rádio, tudo que a gente conhece de mídias hoje, Facebook, Google e tudo mais que a gente vê aí, né? São as grandes máquinas de mídia. E precisava pessoas também que fizessem aqueles anúncios na mídia antiga, depois no offline e tal, e o marketing sempre foi, desde os, né, aos tempos, trazer o que? Levar a marca, fazer o branding. O marketing também se desdobrou em vários pedacinhos altamente especializados.
Hoje o marketing digital, que é o que a gente conhece, né, no marketing digital, que é mídias sociais, que é os vários canais, a internet, é Google, é Instagram, é tudo, né? Tudo isso que acontece. Esse marketing ele precisa se conectar. Ele precisa se conectar com quem? Com o CRM. Por isso que a gente faz lá um anúncio no Facebook e o lead, né, que é a pessoa interessada em comprar nosso produto, está lá num anúncio feito no marketing, um remarketing, que levou o anúncio para aparecer lá para esse lead, e o lead vem lá para o CRM, onde é que a gente vai tratar da venda com ele. Então, essa conexão entre marketing e vendas, que era muito distante no mundo offline, então eu fazia um anúncio na TV, mas o vendedor sabia que tinha um anúncio, via o anúncio na televisão, na rádio e tal da empresa, mas não tinha aquela sensação, será que esse cliente está vindo por causa do meu anúncio e tal? No digital isso é muito diferente, né? No digital se faz um anúncio lá no Facebook e o lead já caiu para vendas com origem dizendo que veio do Facebook. Tá, mas quem fez isso? O marketing fez. Então a gente consegue enxergar os dados e ter esse canal de origem. Então o marketing está para vendas, assim como vendas está para marketing. A gente ainda vê algumas empresas que ainda tem uma diferença, atrito entre a área de marketing e vendas e tal, aquela coisa normal. Mas marketing está para vendas, assim como vendas está para marketing, não tem mais como viver separado, principalmente quando a gente fala que o mundo atual, o petróleo é dados, né? E informações de marketing e vendas, elas se complementam o tempo inteiro. Show de bola, ficou muito claro. E até para fazer um complemento aqui, né? Na jornada do cliente, né, na jornada de compra do cliente, o marketing está trabalhando muito ele. O digital é um exemplo, né, Fausto? Se a gente for parar para pensar, se torna mais fácil ter informação, se torna mais fácil fazer uma campanha. Se a gente for pensar ainda que a gente está no ano de 2020, com a transformação digital está aí batendo a nossa porta, a gente conhece vários casos de negócios ainda que utilizam muito do offline, né, para fazer essa atração. Ficam sem informação. Ou seja, o CRM, ele entra em ação no momento que o marketing entrega esse lead pro comercial começar a fazer a gestão do relacionamento do cliente com a empresa e dentre todos os setores dentro da empresa. Excelente, ficou claro? Pessoal, como eu falei, qualquer dúvida, qualquer situação que vocês queiram questionar, vão mandando aí nos chats. Nossa equipe toda tá conectada para pegar essas perguntas, vão começar a enviar aqui para a gente e a gente vai respondendo aqui, um bate-papo muito dinâmico. Importantíssimo, a gente então já brifou algumas coisas aqui, né, Fausto? E para a gente já adentrar, né, falar das áreas comerciais, como o CRM apoia muito isso como processo, como gestão e como estratégia, como tu comentou, né? Quais seriam, na prática, né, na prática mesmo, quais seriam os processos de vendas essenciais para a gente estruturar na área comercial? O que a gente pode... vai tocar aqui a minha campainha aqui, tá? Chegou a pizza. E a gente pode ver. Chegou a pizza, não é? Quais são os processos que a gente vai visualizar e enxergar muito dentro de um contexto de gestão de CRM? Cara, as atividades, né? Então, primeiro, cara, quais são as atividades que acontecem lá dentro de um processo de vendas? Eu sei que tu vai me perguntar, porque a gente já combinou isso, né? Tu vai me perguntar sobre o playbook. Eu passei o ano passado e o ano atrasado viajando no Brasil inteiro, mais de 45 eventos palestrando sobre playbook de vendas. Então, se me perguntar isso, então tem que perguntar. Então, os processos, vamos separar processos, vamos separar gestão e vamos separar estratégia. Boa. Os 3 tópicos que a gente listou no início. Então, vamos lá. Processos. Poxa, como o marketing e tal interage nos processos? Quando eu trago um lead, alguém interessado em comprar lá de um Facebook, essa informação vai para dentro do sistema, do CRM, e dentro do sistema eu consigo dizer qual foi o canal de origem de marketing que trouxe vendas. Legal? E aí, quando o cliente consulta lá a proposta no pipeline, ou seja, meu cliente usuário, meu cliente introduz, manda uma proposta, né, para um cliente e tal, e o cliente acessa, né, a gente tem lá um conjunto de dados e cookies que mostram qual que é o público que realmente veio lá do marketing do Facebook
acessou a proposta e cria um público semelhante. Então a gente devolve informações para o marketing dizendo para ele, olha, realmente os caras que acessaram a proposta são os caras que têm de 18 a 20 anos, que estão em São Paulo, que gostam de tecnologia, né? Então a gente devolve a informação lá no Google para o time de marketing que processa e vai fazer novas propostas, novas campanhas para um público semelhante àquele que realmente está indo lá para o que a gente chama do fundo do funil, né? Está indo lá para o processo realmente de compra. Então, se a gente olhar, processo é trazer o lead e levar a informação do lead. Gestão é o enxergar em vendas que vendas tem uma informação da realidade aonde que está vendendo e passando essa informação para o marketing que está usando dessa informação para gerar novas campanhas. Essa conexão eu faço entre o processo e a gestão. Agora, para fazer essa venda para esse público e tal, o que eu preciso? De uma estratégia que vai ancorar esse negócio, que é a estrutura lá do marketing. Para quem eu vendo, né? Qual a região que eu vendo. Depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Legal. Né? Para quem eu vendo, como eu vendo e tal. Então, processo, gestão e estratégia. Show. E se a gente pudesse abrir um pouquinho para dar uma ideia para o pessoal assim, quais seriam os principais 5 passos de um processo de vendas na prática, para o pessoal entender desde lá de receber o lead até fechar o negócio? O que fica nesse meio aqui, Fausto? Isso é o que a gente chama de funil, né? É o que a gente chama de funil. Então eu posso ter um funil de leads, ou seja, eu tenho que fazer campanhas e gerar leads. Né? Isso gera um funil, porque lá tem N processos dentro disso. Então, eu tenho que gerar um lead. E eu tenho que ter um lead qualificado para mandar para vendas, né? Perfeito. Então, eu posso ter uma estrutura intermediária entre marketing, que gera o lead, e entre vendas, que vai vender para esse lead. Eu posso ter um time que o mercado chama hoje de pré-vendas, ou SDR, ou BDR, dependendo do modelo de estrutura que a empresa vai ter um time de pré-vendas no meio disso, que é quem vai receber do marketing o lead, vai processar e entender realmente, esse cara está na nossa estratégia, esse cara tem condições de comprar, esse cara eu aplico metodologias de vendas e tal, eu vou passar ele para vendas. Opa, Spin Selling, todas, Bunch, GPTC, todas as outras metodologias de vendas vão estar sendo aplicadas ali no momento da gente passar esse lead qualificado para vendas. Agora, vendas vai ter, bom, uma tecnologia tu vai fazer uma reunião, vai ter uma demonstração e tal. Em alguns casos, como a Introduce faz um projeto técnico, né? Ou seja, entende a complexidade e o problema e faz um projeto técnico. Em empresas de SaaS como o Piperun, o cliente entra, ele tem uma demonstração e recebe uma proposta. Então tem um funil lá de apresentação e tal, né, do negócio, ou seja, a primeira reunião de interesse, de evolução e tal, que a gente chama o lead de Sales Accept Lead. Né? Aí o vendas recebeu esse cara para não, realmente ele tem interesse. Então, quando ele tem interesse, ele vai para um funil que chama-se de SQL, ou Sales Qualify Lead. É um lead que vendas disse, olha, para esse eu vou vender. Então, eu tenho um processo de lead, um de lead qualificado, um lead aceito e um lead SQL, que é para quem realmente eu vou vender. E aí, se eu fizer a venda, eu tenho um cliente. Então, 5 passos. Sim. Lead qualificado, Sales Accept Lead, SQL e venda. Show. 5 passos. Muito claro, Fausto, legal. Depois, pessoal, se vocês precisarem questionar esses pontos aí, a gente vai mandando para vocês ali bem tranquilo. Tu falaste isso agora, Fausto, algo que me trouxe um outro questionamento aqui para ti, né? Quando a gente fala que o marketing está apoiando muito o comercial, enfim, vai na jornada da compra do cliente, na jornada do cliente, alguém levantou a mão, vai entregar isso aqui para o comercial e tu falou, Maurício, em alguns casos tem SDR, tem o pré-vendas, enfim. É muito conhecido isso no mercado como a prospecção ativa. Esclarece pra gente o que é a prospecção ativa e o que é a prospecção passiva. Então vamos lá. O passivo é quando o cliente dá o que a gente chama levantada de mão. É quando ele entra lá no teu site e diz, olha, quero conversar
com o teu time de vendas, ou quero ver o preço, ou quero comprar. Num processo de vendas, onde é que a gente tem o cara altamente digital, que está indo no e-commerce, ele não tem levantado de mão, ele não fala com o vendedor, então ele vai lá e compra sozinho, ele é autônomo, né? Ele entra no site, gostou do preço, gostou do produto, botou o cartãozinho e comprou. Tá? Depois a gente tem um processo de vendas que depende de um time com vendedores, inside sales, um call center, um time de vendedores e tal, que está ali remoto, né? Agora é comum, né? Na época que a gente está, o cara está remoto, né? Então é o digital, é um inside sales, o vendedor está trabalhando no mercado digital. E a gente tem o vendedor field sales, que é o cara presencial. Bom, o marketing vai ter que se adequar a essa realidade de negócio. Então, o marketing, quando faz marketing para e-commerce, ele faz um tipo de processo. O marketing, quando faz marketing para o inside sales, ou seja, vendedor atendendo remotamente, ele trabalha de formas distintas. Então, o marketing pode fazer uma estrutura de campanhas para que ele seja ativo, ou seja, eu vou montar uma lista, e aí tem uma pessoa que monta a lista, né? Hoje em dia tem um cara chamado LDR, né? Lead Developer, o cara que monta listas de leads. É o cara que compra uma lista no Serasa Lista Online, no Big Data Corp, na Assertiva, na Nelway, na Econodata, nossos parceiros e tal. Então, assim, todo mundo, né, geram listas de empresas do segmento X no Brasil que estão, conforme a estratégia, no estado tal, que tem de 5 a 500 funcionários, que seja o KNAI de tecnologia, bancário e tal, os que eu vendo, né? KNAI, bancário, tecnologia, financeira e tal. Então, assim, o que acontece ali? Marketing define a estratégia, a persona, a estrutura para aquilo ali e gera a lista com LDR. Quem vai ligar para prospectar? E aí aqui já vou deixar uma dica clara aqui. Cara, esse negócio que eu vou ligar o cara, será que eu estou fazendo tipo Netflix, né? Netflix trouxe aquele conceito assim, cara, não vamos atrapalhar o cliente, aqui não tem anúncio no meio do filme e tal. Para vender inside sales ativo, você tem que ligar. Então não tem problema de ligar. Mas não seja aquelas empresas lá de telefonia, de cartão, que a gente sabe quais são e como são, né? Então assim, eu falei os nomes aqui esse dia e tem uns caras que são meus clientes, então os caras ficaram bravos comigo. E aí o que acontece? Então os caras fazem a ligação ativa, com um script fechadinho e tal. Então parece aqueles robozinho, né? Então assim, a empresa que trabalha no ativo com robozinho, as pessoas que trabalham nessa empresa começam a repensar o seu futuro profissional. Porque uma URA já manda a mensagenzinha e já faz aquele script que vocês fazem fixo. Então, seja humano, entenda de gente. Está fazendo ativo, ligando e prospectando, tentando descobrir se realmente existe a necessidade, muitas vezes fazendo uma consultoria gratuita para o cliente, entendendo as necessidades dele, entendendo as coisas, como é que ele está, se realmente o teu produto vai conseguir trazer algum retorno, né? Porque ninguém compra só por comprar. Todo mundo compra para ter algum retorno. Ou ele quer vender mais, então teus produtos ajudam a vender mais, seja logística, seja não sei o que, ajudam a vender mais, ou ele quer reduzir custo. Então o teu produto ou ajuda a reduzir custo ou vender mais, ou os dois, né? Então ativo, estou ligando, procurando a partir de uma lista. E o passivo, que é o inbound, ou seja, que é o cara que entrou no meu site, clicou lá no meu botãozinho do WhatsApp, olha, quero conversar com o vendedor, clicou no botãozinho lá na central de ajuda, fale com o consultor, tal, todas essas formas de, né, entrou lá no Facebook, no Messenger, preencheu o formuláriozinho no Facebook, preencheu o formuláriozinho no Instagram, né, fez uma conexão, mandou uma mensagem no LinkedIn, tudo isso está relacionado ao inbound. Agora, o outbound, o ativo, hoje ele não é só no telefone. A gente tem outros modelos de ativos. Ou seja, eu tenho uma lista de e-mails e vou fazer uma prospecção ativa. É uma prospecção outbound, né? Então eu posso usar ferramentas de sales engagement. Nossos parceiros aí da Exact, da Ramper e tal. Ou seja, vou mandar uma régua de e-mail para lá. Vou mandar um e-mail, vou perguntar para o cara, olha, tem interesse nesse tipo de produto, aquela coisa toda que existem especializações nisso, né? Dentro da estrutura de vendas, então vai ter o outbound, que é quando eu busco o cliente,
que eu posso ter várias estratégias, né? Desde fazer um site com anúncio e tal, usar nas nossas ferramentas de automação de marketing, gerar páginas específicas de venda, com copies e tal, as landing pages. Hoje eu vou deixar um abraço aqui para os nossos amigos do Egoi, do Lahar e da Dinamize, né? Que é os parceiros integrados aí do Pipe Run. Que estejam todos conectados aí assistindo com a gente. Tudo conectado aí, Show. Então obrigado aí pela presença de todo mundo. E aí a gente tem o outbound, que eu vou buscar, né? E o inbound, que eu vou receber o cara que está querendo comprar. Dentro desse contexto tem várias ferramentas, várias estratégias, várias coisas distintas para que a gente abasteça o vendedor daquilo que a gente chama de leads, que é possíveis compradores do seu produto. Show de bola. Até a gente tem percebido bastante, né, Fausto, que sim, existem muitas ferramentas, existem agora, como tu falaste, né, Maurício, tem a ligação também, da prospecção ativa, ela, além da ligação que é mais conhecida pelas empresas, aquele telemarketing evoluiu para um time de SDR, evoluiu para outras siglas aí, né, que a gente vai comentando, dependendo da estrutura da empresa, mas também tem outras formas de fazer uma prospecção ativa muito mais humanizada e as tecnologias estão aí para ajudar. Mas, claro, como tu falou, né, até anotei aqui, sempre respondendo a um processo, sempre respondendo a gestão, a estratégia. Então, até para as pessoas que nos assistem, né, tem muita ferramenta, tem muita boa prática para a gente executar, mas tudo isso, por isso que a gente está falando de CRM, pessoal, por isso que a gente está falando de processo, porque essas plataformas, elas ajudam a responder ao processo, elas comportam o processo para que as empresas acelerem e escalem as vendas, e como o Fausto falou muito bem, né, Maurício, é humanização, é pessoas, então a gente vai usar tecnologia, mas a gente precisa dessa humanização para o cliente sentir que aquilo é humano e, levantar a mão e a gente conseguir trazer esse contexto aí. Mais alguma ressalva ali, Fausto, sobre isso que a gente tem falado aqui? Eu acho que a gente pode comentar ainda sobre as ferramentas, né, de bot, chatbot, atendimento omnichannel online. Então eu vou fazer um webinário dia 8 agora com a Zenvia, né, que é uma grande empresa produtora de bot, chatbot, URA, telefonia e tal, SMS, e parceiro nosso aqui também. E também vamos falar desse assunto, né? E fiz essa semana um webinário com o pessoal da SweetShare, trabalho com links de WhatsApp e tal. E trouxe lá vários cases de indústria que transformou os vendedores de franquias em vendedores digitais online do dia para a noite usando essas ferramentas. Então a transformação digital com ferramentas, né? E aí a gente vê várias empresas, né, que está aqui integrada. A gente usa lá o Hug, a OnZap, a IntelliChat, que tem vários chats agora mais complexos e tal, fazendo entrega de link, de boleto, de nota, de várias coisas. E aquele primeiro cara da entrada, da geração, o primeiro contato no passivo que faz o transbordo do omnichannel, né? O cara clicou lá no WhatsApp, mas tem alguém que está falando do outro lado. O cara clicou lá no bot, no site, tem alguém que está falando do outro lado. O cara clicou no negócio, cara... E aí o cara não sabe como vai fazer, ele chama Introduce lá, que os caras conhecem essa tecnologia tudo e vai ajudar os caras a fazer. Mas é a complexidade de tecnologias, né? É bot, chatbot, é entrada, é saída, é o cara do SDR, quando eu quero prospectar ativo, chama-se BDR, porque um desenvolve negócio e o outro faz receptivo do inbound. Cara, é uma sopa de letrinhas e é complexo demais. É complexo demais. Sim. E os caras estão querendo sair do offline ontem para entrar aqui, né? Nesse digital complexo, e estão ficando... Tem muita gente que nos liga. Hoje foi um dia que eu fiz 11 reuniões remotas. Hoje, 11. Né? Privadas, com 5, com 10, com 20. Estava numa live há pouquinho tempo com o pessoal da Endeavor e tal. E agora a gente já está fazendo a nossa aqui. Então, o que acontece? É muita tecnologia. É muita tecnologia. E isso não é fácil de se administrar. E muitas vezes a empresa tem lá o seu gerente de TI, o CEO, o CIO, o CTO, né? Cara, antigamente era o cara do CPD, nas empresas melhor é o sobrinho que sabe tudo de tecnologia, né? Pô, meu sobrinho tem uma empresa lá, sabe? Aquele cara também ajuda, todo mundo ajuda.
E aí o cara precisa de alguém especialista para trazer o quê? Botar essa régua no chão, desenhar um processo e entender, peraí, a experiência do usuário é o quê? Aí a gente chega na experiência, né? Bom, baixei todo esse mundo de tecnologia, agora vamos entender, vem cá, vem lead, vai para onde? Qual que é o tipo de resposta? Com qual tecnologias? Eu mando SMS, ele faz a primeira conexão, porque senão eu vou perder o chip no WhatsApp, então perde o chip, então é complexo, tem um monte de tecnologia, um monte de coisa para orquestrar tudo isso e gerar uma experiência do consumidor. Eu acho que a grande sacada do humanizado agora, né, semana passada no webinar com a galera estava contando que lá no nosso suporte, que tinha um ticket com média de 6 minutos de resposta, numa semana ele bateu 20, na outra tempo médio de 21 minutos. De 6 minutos para 21 minutos. E aí a galera do suporte lá, conversando com o nosso time na Fausto, tem caras aqui tem clientes que eu estou virando psicólogo. Como assim? O que está acontecendo? Porque o cara está na empresa, a empresa demitiu a metade, morreu não sei quantos lá por causa lá em São Paulo, tá na empresa, então isso tudo impacta, né? Esse contexto lá impacta. Então, cara, as tecnologias se transformando em mais humanos, nós estamos virando o processo de inteligência artificial não vai diminuir, vai aumentar. O processo de coisas, tipo aquele script que eu estava falando antes, robozinho e tal, vai ser feito por um robô de verdade agora, né? Então, as tecnologias, a transformação digital que ela corria, de 5 em 5 anos, um nível de velocidade, ela vai correr 20, 25 agora. E tudo assim, daqui 2 meses você vai ver muito mais tecnologia, daqui 6 meses o nível de tecnologia para automatização vai ser tão grande que muitos empregos vão desaparecer. E muitas empresas, para sobreviver, vão ter que aderir a esse emaranhado de tecnologia, de ferramentas e de gestão desse ativo. Esse ativo é o que vai trazer a informação, vai abastecer o CRM e é onde você vai pensar na sua estratégia, né? Baseado nessa informação que vem de todos esses canais. Quero fazer um complemento a isso, né? Porque a gente tem visto vários movimentos e os tempos de adversidade fazem com que os negócios repensem tudo. E eu comecei a minha fala falando, né, que a transformação digital ela está batendo cada vez mais na nossa porta. A gente viu também, né, Fausto, percebi muito tu falando lá desde o tempo da guerra, ou seja, é a crise que faz com que as empresas entendam, né, que precisam reavaliar processo, reavaliar produto e tudo mais. E tem uma frase do Gary Kasparov que ele fala assim, né, que as máquinas são muito boas para entregar respostas para a gente. Isso no ambiente geral, pode ser dado, enfim, ou um chatbot, né? Oi, eu preciso disso, e dá uma resposta. Mas que os seres humanos são muito bons em fazer perguntas. Então a gente sempre vai ter esse contexto de que a tecnologia, né, que tudo isso vai encabeçando algumas coisas no contexto, mas que os seres humanos são muito importantes para toda a continuidade das coisas. A gente falou então bastante coisa aqui de prospecção, ativa, passiva, a gente já até falou um pouquinho de funil, de gestão, e nós temos uma pergunta aqui do Felipe para ti. Tu já respondeu bastante coisa, mas a gente vai trazer a pergunta dele porque é bastante importante aqui, tá, Fausto? Hoje utilizamos planilhas de Excel. Quais seriam os principais diferenciais que um CRM pode trazer para o meu negócio e como posso mostrar o valor dele para a minha empresa? Primeira coisa, as planilhas estão onde? No computador da empresa? Alguém sabe fazer as macros daquela planilha ou o dia que o cara for embora acabou as planilhas e acabaram-se os dados da empresa? Acabou o executivo de planilha. Então, a primeira pergunta, né? O gestor de planilha, né? Exato. A gente chama de GPONE, mas aí a abreviatura vocês podem brincar à vontade aí com ela, tá? Então, e a gente sempre brincava no passado. Trabalhei com muitos caras que eram gestores da planilha, né? Certo? Os nossos, na minha época de vendas de dia a dia, de bater porta e tal, a gente tinha o que a gente chamava do capataz. Ele não era o gerente de vendas, né? Era o cara que entendia de planilhas e ele sabia das planilhas e passava os números.
E muitas empresas pelas quais eu trabalhei vendendo software, ou indo vender software, ou indo atender eles e tal, a gente via isso, né? Chegava no cliente e tal, planilha. Então, um dos principais problemas da planilha é não ser um dado estruturado, que fica para a empresa. E geralmente os donos, os diretores da empresa desconhecem elas, não sabem trabalhar com elas. O funcionário vai embora, levou a inteligência da empresa toda junto. Às vezes está na máquina dele ainda, né? Há muito tempo atrás os vendedores iam embora e levavam a carteira de cliente junto, né? Verdade. E hoje, a realidade de hoje, será que a planilha reduz o teu risco? Será que a planilha é sustentável numa escala? Quando você tem uma pessoa fazendo a planilha para ela, ok. Agora, quando você tem uma pessoa fazendo planilha para 2, já não está mais ok, né? Quando você tem um gerente apresentando os dados para o diretor, qual o risco? Será que esse cara vive a vida inteira na empresa? Então, assim, um CRM, ele é base para te colocar a estratégia. Então, se eu comprar uma lista de dados de um Big Data, que a gente estava falando de prospecção ativa, né? A planilha não liga para mim, né? Quando eu ligar, a planilha não grava a ligação para mim. Se eu tiver um vendedor que ligou e tal, a gravação, e eu quiser ajudar ele a treinar, a aprender mais, eu vou precisar ouvir essa gravação, né, dessa ligação. Se eu tiver um BDR lá ligando, fazendo a prospecção ativa, vai gravar a ligação. Se eu tiver um SDR fazendo embalde, então assim, a planilha não vai gravar a informação, não vai gravar a ligação, e eu não vou poder ouvir depois. Então, primeiro ponto, planilha não vai conseguir fazer a parte de telefonia integrada. Segundo, e-mail. A planilha não vai disparar e-mail sozinho, automatizado, né? Então, por exemplo, um lead entrou do Facebook, caiu no CRM e já recebeu um e-mail automatizado da empresa com o vendedor lá de Recife que mandou o e-mail porque o lead era lá de Recife, né? Ou lá de São Paulo porque o representante é de lá. Então, assim, a planilha ela não vai trabalhar a inteligência artificial em cima disso e nem a inteligência de processos em cima disso, né? Perfeito. E esses dados, eles são da empresa, né? A gente tem que primar para que os dados sejam da empresa. O profissional está ali prestando... O profissional hoje numa empresa, o que ele faz? Até hoje no Brasil, CLT eu vendo a minha disponibilidade de horas para a empresa, vendo a minha mão de obra, a empresa compra e me paga por isso. Quando eu for embora, tudo que eu fiz na empresa é dela. E muitas vezes a planilha leva junto, né? Então, o e-mail, quando a gente mandar um e-mail, né, vai usar o Google, o e-mail lá da Introduce e tal, não vai ficar armazenado na planilha, vai estar na conta de e-mail do cara. E aí o cara é desligado da empresa, a conta de e-mail é desabilitada, todo o histórico de conversação com o cliente, muitos acordos comerciais fechados no e-mail, acabaram-se. Não existem mais informação, né? Então, assim, a telefonia, o e-mail, o SMS, a conversa no WhatsApp, todas essas ferramentas, elas precisam trazer o dado e trazer estratégia para dentro da empresa baseada na informação que foi gerada em marketing, vendas e pós-venda, né? A gente fala muito em marketing e venda, mas tem muito de pós-venda. Quantas visitas foram feitas? Nos anos 80 eu fazia CRM em um outro contexto, fazendo CRM para ver assim, quantas visitas o vendedor fez no mês, né? Comando e controle, sabe? Da era do comando e controle, que a gente dizia, o vendedor tem que fazer X visitas, né? Aí a gente desenvolveu lá o código de barras para botar na geladeira para o vendedor da Coca-Cola passar naquele mercadinho e ler o código de barra no celular para a gente saber que ele realmente fez a visita. Depois a gente fez, nos anos 90, por GPS, o aplicativo, aí já tinha app, né? Sim. Mostrava a geolocalização se o cara fez a visita ou não. Então a gente viveu a era do comando e controle. Alguém dizia o que fazer. Hoje a gente vive a era do dado. Então quando a gente tem uma planilha, qual que é a performance do teu vendedor? Tu vai medir só em vendas ou vai medir
que ele foi muito bem. Quantos likes tem essa ligação que ele fez hoje? Eu ia fazer ele um complemento. Ele ligou para 40 pessoas isso aí. E falou com 12 e quantos likes teve? O que é like da ligação? Às vezes os diretores me perguntam, Fausto, o que é esse like da ligação? Quanto confiável e quanto boa foi essa ligação? Ligou para 40, falou com 12. Se eu tenho uma estratégia de falar com, por exemplo, eu vou ligar para 40 empresas de São Paulo, na minha estratégia é falar com 12, e dessas 12 eu marcar uma reunião. 40 eu vou falar com 10 e vou marcar uma reunião para o meu time de vendas. Eu sou um BDR. Se eu não tiver uma estrutura de telefonia totalmente integrada, a planilha não vai me dizer qual que é o tempo médio de telefonia, qual que é o tempo médio de um cara que marca agenda. E aí como é que eu vou pensar em escalar o meu time? Se eu não tenho a informação de um, como é que eu vou contratar um segundo? Se eu não tenho métrica para dizer que realmente eu preciso de um segundo vendedor, eu preciso de um terceiro vendedor, e aí tem empresas que acham que ainda vender é contratar mais vendedores. E a realidade é outra hoje, né? Exato. Vender hoje é estratégia, saber, vem cá, eu contratar um vendedor, quanto que ele me rende em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses? Lá no Pipe Run a gente tem uma escala de 4 meses, né? Então o vendedor entra, primeiro mês, todo um arcabouço de treinamentos, vídeos e tal, né? 3 horas de vídeo durante 15 dias. E aí no primeiro mês ele já faz 25% da meta. Segundo mês, 50% da meta. Terceiro mês, 75% da meta. Quarto mês, 100% da meta. Poxa, mas como é que vocês sabem isso? Porque 2 anos de histórico de taxa de conversão de 35% dos meus leads viram leads qualificados. 35% dos meus leads qualificados viram agendas para o vendedor. 40% das agendas do vendedor viram vendas. Eu tenho 2 anos de dados históricos no CRM. Então, se eu quiser vender mais, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar X leads por dia, ter o mesmo processo padronizado, com uma gestão de indicadores que me levam a cumprir a estratégia de contratar um vendedor hoje e saber que em 3 meses ele vai atingir a meta. Show de bola. E fazer um complemento. Sim, e fazer um complemento, Fausto, até para a gente poder esclarecer para o Felipe, para toda a audiência aqui que está conectada com a gente. Basicamente, a pergunta é muito boa, Felipe, a gente te parabeniza por ela, né? A gente faz a gestão por planilha e como é que isso pode gerar. É sempre importante entender qual é o processo comercial, entender o processo de vendas do teu negócio e entender quais são os gargalos que ele tem. Entendendo os gargalos, otimização dos processos, empoderamento das pessoas, o próximo passo que o negócio vai exaltar, que as pessoas vão exaltar é quais são as tecnologias que a gente vai precisar para sustentar esse processo, essa estratégia aqui. Ali é que a gente vai conseguir te ajudar a responder. Será que a planilha vai ajudar o teu negócio a dar o próximo passo no processo, o próximo passo na gestão, o próximo passo na constituição de métricas, né, comerciais para poder fazer isso que o Fausto falou de Maurício, olha, em 4 meses a gente tem um processo aqui de treinamento, constrói, evolui. Isso é fantástico, Fausto, isso é fantástico. Poucas empresas têm disso e hoje eu estava conversando aí com o Thiago Concer e ele me comentou assim, Maurício, as empresas elas erram muito na contratação, fazendo um gapzinho rápido, né? Elas falham muito na contratação, elas contratam rápido e demoram para demitir porque não conseguem ter métricas, não usam tecnologia, não olham para os dados, né? E a métrica também ajuda em como avaliar o vendedor. E às vezes a avaliação, por isso que eu falo que o indicador de vendas não é só vendas. Tem várias métricas aí que a gente já vai entrar nisso. Mas aí, Felipe, para te deixar mais insight aqui com a gente, olhar para o processo, olhar para a demanda das pessoas, enxergando os gargalos, aí tu vai conseguir responder isso aí para o teu negócio, né? É aí que gera valor. É gerando essas perguntas pro teu negócio. Como é que vocês vão gerir, como é que vocês vão medir, que passo que vocês vão dar. Falando de transformação digital, o quanto essa planilha ou o quanto está apoiando o teu processo comercial essa planilha aí. E aí a gente vai poder brifar e te ajudar a te instigar em como estruturar, em como avaliar e também quais são as plataformas de tecnologia que vão te ajudar nesse sentido aí. A gente dando esse gap, Fausto, no processo, no treinamento, nas métricas, me fala um pouquinho
do quanto é importante construir um playbook de vendas nessa constituição de CRM aqui, né, do cliente, do processo, para a gente conseguir constituir as métricas. Então vamos lá. Playbook de vendas nesse contexto de inbound, outbound, né? A gente precisa em algum lugar descrever qual que é o processo. E processo em vendas não é apenas um book de atividades, tá? Não é assim, lá na primeira etapa eu preciso ligar, preciso mandar 2 e-mails, 3 pulinhos para a esquerda e tal, e dizer pro chefe, valeu, né? Não é aquilo. Excelente. A gente precisa estruturar um processo de experiência do cliente, do lead, né? Desde o site até o contrato pós-venda, a permanência dele. Para quem vende produto físico é a recompra, para quem tem um produto de recorrência é o cliente continuar pagando todo mês, para quem vende uma carroceria de uma carreta, vendi esse ano e já vendi um consórcio junto para daqui 24 meses entregar a nova carreta para ele porque ele vai precisar trocar, né? Então, assim, tudo isso é processos de vendas que a gente distribui a estratégia. Então, como é que a gente distribui? Vamos desdobrar a estratégia. Quero vender um ônibus, né? Meus amigos aí da área de Caxias aí, né? Da Neobus e tal, a galera que vem da indústria, Aspersul, então um monte de cliente da área indústria também, que estão fazendo a transformação digital, né? Então, aí o que acontece? Cara, esse processo dá para botar no e-commerce? Não. Esse processo precisa realmente de um vendedor presencial que custa caro, né? Tempo, deslocamento. Imagina em São Paulo, tu faz uma visita de manhã, se der, tu faz uma de tarde, né? Não é igual a Caxias ou aqui em Porto Alegre, tu consegue fazer uma de manhã, às vezes 2 de tarde, né? Faz na cidade vizinha, legal, né? Em São Paulo, tu faz o quê? Uma de manhã e marca a outra no dia de tarde, no outro dia, né? Porque não consegue ficar no trânsito. Então, remoto. Como é que a gente faz com o playbook? Bom, playbook, desdobramento da estratégia, tem que descrever a experiência completa. E não só a experiência completa, como as coisas que a gente vai medir. Qual o indicador de ligação? Qual o indicador de satisfação do cliente? Qual o indicador de volume de mensagem? Qual o indicador que a gente... Todos os indicadores, metas e tal, operacionais, não está lá dentro. Qual a estratégia? Quanto que eu quero vender? Qual a meta? Para quem eu quero vender? Quantidade e tal. Então, o playbook tem que passar por isso, trazendo inteligência. E aí, o que acontece nessa brincadeira? Muitas pessoas acham que o negócio é complexo demais. Começa com uma folha. Uma folha. O processo é esse, o cara vai passar por aqui, vou fazer esse anúncio, vou chegar aqui, eu preciso ter X vendas por mês. Quer ver uma conta que todo empresário sabe? Quando que o vendedor está se pagando? Há muitos e muitos anos a gente já calcula isso, né? É verdade. Então ele ganha X de salário, X de comissão, eu gasto mais X de despesa e o cara traz X de venda. E aí a gente faz lá, quando o produto é físico, a gente faz o tal do markup e bota lá, bom, eu tenho 20% de comissão, mais 10% de custos administrativos, onde é que eu vou pagar o salário desse cara e tal, do vendedor, e está ali dentro embutido no produto. E agora que o cliente não quer pagar? O cliente não quer pagar a comissão do vendedor, o cliente não quer pagar a taxa de administração, a gente não quer pagar a tarifa do banco, não é? O banco era legal com a gente mandava um motoboy e ficava parado lá no balcão do banco com um bolo de boleto com cheque em cima para pagar as contas da empresa, né? A gente fazia isso, mandava um motoboy lá e tal. Aí o banco foi lá, digitalizou, fez a gente baixar o aplicativo dele, fez a gente ler o código de barra para ele, ou seja, o banco tirou do custo dele o atendente, o caixa e a agência e tudo, botou no nosso bolso, no nosso celular, e hoje a gente opera como caixa para eles, né? E isso... E a gente não quer pagar a tarifa. O cara isso nada mais é do que CRM, né? E o que ele está fazendo? Ele sabe quanto que a gente compra. Agora tem os legais, né? Bota uma despesa lá, já gastou isso aqui no iFood, é alimentação. Tu gastou isso aqui no Uber, é transporte. Ele já te diz até onde é que tu gastou. Já está gerindo dados. Gente, tecnologia, né? Imagina o vendedor, né, fazendo isso na mão para entregar essa informação para o diretor da empresa.
impossível de fazer. Tá? E essas tecnologias aí, cada dia mais complexo, cada dia mais coisas para a gente colocar dentro do playbook. E aí eu vou voltar no item do playbook que tu já comentou e que é muito importante. A gente contrata pelo currículo e demite por comportamento, né? Historicamente, a empresa faz isso. Contrata pelo currículo e demite. Tá, e o currículo era o quê? Era um estagiário, ou seja, o cara está começando, né? Ou o júnior, ou o cara que tem 2 anos de experiência, pleno hoje já, né? Pleno na profissão dele. Ou tem 5, 6 anos de experiência. Poxa, esse cara, né, já é sênior. E aí a gente monta um playbook e lá no playbook de atividades, dentro do playbook de vendas, tem um playbook de atividades. A gente diz para o cara sênior que ele tem que cumprir 40 ligações. E esse cara quer autonomia. E a gente diz para o cara júnior que ele tem que cumprir 40 ligações. Ele diz, legal. Ou seja, o vendedor experiente vai embora da empresa, porque lá na empresa ele tem um playbook que ele é obrigado a cumprir aquilo que está escrito lá e ele não tem autonomia nenhuma. Enquanto que o júnior está lá aprendendo. E aí quando ele ficar pleno, ele vai embora também porque ele já quer autonomia. Então a gente tem cada dia mais um turnover e cada dia mais as pessoas não ficam mais 20. Se eu contasse para o meu avô que eu tenho funcionários que trabalham 6 meses, 8 meses em cada empresa e vão trocando, ele ia ficar louco, né? Porque ele começou um negócio e com 50 anos, um negócio só, uma vida inteira numa empresa. A realidade do ser humano não é essa. Ele que quer viver de experiências e quer viver aprendendo o tempo inteiro. Então lá no playbook a gente tem que montar uma estrutura que vai acolher esse profissional de vendas. Ele começa com SDR, vai para o marketing, ele começa com SDR, 2 anos depois ele está em vendas, porque ele não vai ficar sempre como SDR? Será? Será que isso cabe para todo mundo? Será que todo mundo, para ganhar mais, ele precisa ir para a área de gestão? Antigamente, o que acontecia? A gente contratava um vendedor, quando ele ficava experiente, bom vendedor e tal, para ele ganhar mais só tinha um jeito, ele virar gerente, né? Senão ele não ganhava mais. Então, o vendedor não conseguiria crescer na profissão dele, vendedor sendo vendedor. Primeiro porque ninguém acreditava em vendedor, era um cara que não deu certo em lugar nenhum, foi vender, né? Então, o que acontece nessa brincadeira aí? Verdade. Hoje, um playbook tem que levar a parte da cultura da empresa e levar a disponibilidade de crescimento dessas pessoas. Porque o time de vendas não quer ficar uma vida inteira fazendo a mesma coisa, tendo que cumprir 40 ligações, falar com 10 e marcar uma agenda. Muito bom. Um complemento que eu dou também, falando de processo, é a gente montar uma matriz do vendedor e da maturidade dele. Isso também se insere dentro de um playbook. Como muito bem colocado, Fausto, por ti, né, Maurício? O vendedor júnior lá, ele está em transição, ele está crescendo, ele está construindo, né, a jornada dele aqui com a gente no nosso negócio. O vendedor mais sênior, ele precisa de autonomia, a gente tem que gerenciar ele por métricas, que aí o CRM vem para ajudar e muito nesse controle. Uma das coisas que a gente sempre brinca, né, entre os diretores, enfim, das empresas, que a gente ouve bastante é: o meu vendedor é sênior, o meu vendedor é bom, vende bem, mas ele não gosta, eu vou te parafrasear, né, Fausto, não gosta de colocar informações no CRM. Então, a gente teve até um caso de um cliente que ele contratou um estagiário e os vendedores sêniores mandam um áudio para o estagiário e o estagiário vai inserindo todas as informações lá no CRM. Por que ele fez isso? Porque a nível de gestão do relacionamento do cliente é importante que todas as informações estejam lá. A gente falou também agora, né, Fausto, sobre o playbook, sobre processo, sobre métrica. Tu já abrangeu esse assunto, que era uma das perguntas que eu ia te fazer aqui. Eu queria só que, já se encaminhando aqui para o final, né, da nossa conferência, do nosso webinar, tu trouxesse aí um case, além da introdução, obviamente, mas um case aí que a PipeRun ajudou o cliente nessa camada aí de transformação digital, ajudou a sair dessa planilha, enfim, trouxesse isso para a gente e depois a gente encaminha para um final aqui no nosso webinar, mas para as pessoas se identificarem aí que o que a gente está falando aqui é possível fazer amanhã, na prática é possível olhar para o processo comercial amanhã e olhar como empoderar as pessoas, e aí, né, as plataformas de tecnologia vão se respondendo a isso. Então vamos lá, vamos trazer uns cases e vamos dar uns exemplos, né? Quando eu era vendedor, eu odiava preencher o CRM. O que a gente fez quando lançou o nosso CRM?
cria atividade automatizada de acordo com a etapa do funil e o vendedor só vai lá e diz, ó, eu cumpri, acabou, ele não precisa entrar lá, cadastrar tudo e tal, né? O vendedor odiava fazer cadastro de clientes dentro do sistema. O que a gente fez? Eu também odiava. A porcaria lá do Sintegra que eu tinha que entrar lá, copiar todos os dados oficiais da empresa para colocar dentro do sistema para poder tirar nota, que agora a nota eletrônica só podia ser os dados verdadeiros lá, senão não dava problema, né? A gente foi lá e botou um botãozinho, CNPJ, vai na receita, busca então. Clicou no CNPJ, já traz todos os dados automatizados, o vendedor não cadastra nada. Eu disse, opa, né? Tá ficando bom o negócio, né? Aí a gente foi lá, pegou ele assim, poxa, todo mundo gosta do WhatsApp. WhatsApp tá todo mundo mandando áudio. Vamos fazer na atividade aquela que criou automática e tal, lá no nosso aplicativo, apertar um botãozinho, ele fala, o Google vai lá e transcreve a voz em texto e já tá tudo escrito bonitinho pro CRM. Legal. Cara, o uso do sistema cresceu muito. Por quê? Automatizamos processos que eram burocráticos e manuais. Tiramos coisas que a gente não gostava como vendedores de fazer, porque a gente usa o PipeRun para a gente vender, né? E aí o que aconteceu com a visita presencial? Então a gente teve um cliente, não vou citar nomes aqui, mas uma das maiores empresas de maquininha do Brasil inteiro, com mais de 3 mil consultores espalhados no Brasil inteiro, que uma visita de um vendedor acontece simplesmente apertando no botãozinho, botando o CNPJ e dizer, olha, fiz a visita. E aí ele aperta um áudio e diz, olha, a visita foi boa, o cliente está assim, blá, 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 tum, acabou. Muito rápido. Foi muito legal. Cara, velocidade de geração de informação, de visita e tal. Vou cadastrar um cartão. Não, só me dá o número de CNPJ aqui, pum, já traz os dados da receita, já preenche tudo. Legal. Então, a automatização, ela veio para ficar. Quero vender. Para onde? No Sul. Para quem? KNAI X. Para qual tamanho de empresa? Que tenha capital social X e que tenha de X a Y, de 50, de 1.000 funcionários a 2.000. Sei eu. Não é? Compra uma lista, bota um CRM. Monta a campanha de acordo com o perfil. Puxa, mas era assim, agora não preciso mais comprar a lista do CDL, mais não sei o quê. E aí agora a gente está fazendo migração de vários varejos, né? Vários varejistas estão lá, cara, a lojinha fechou, não posso, tenho que vender online e tal, como é que eu boto isso no CRM? E aí vai lá e a pessoa não tem um cadastro. Não tem cadastro dos seus clientes. Eu disse, tá, mas não tem uma lista aí de notas com CPF? Ah, isso tem. Então eles estão lá cadastrando, bota o CPF, aperta o botãozinho, vai lá na receita, traz todos os dados, os telefones existentes, públicos, verdadeiros e legais, e-mails dessa pessoa, resgatou todos os seus clientes sem ter um mísero cadastro feito no CRM. Foi lá e automatizou tudo isso. Ah, mas eu tenho crédito. Entrou o lead, consulta o crédito num broker desse, traz a informação do CRM. Poxa, mas faz isso automático? Faz isso automático. Vai lá, consulta e tal. Ah, mas valida se o e-mail é válido, que está dando certo. Valida, já dá para saber, não precisa fazer manual. Tá, mas quantas oportunidades um vendedor em Site Sales pode trabalhar usando o PipeRun 100% automatizado? 100 oportunidades. Ah, mas eu vi a pesquisa de um americano lá no Vale do Silício que dizia que era só 60. Pois era 60 porque os caras eram daquela época ainda que faziam aqueles negócios manual e a gente está totalmente automatizado. E aí o que acontece com o banco que tem que fazer a avaliação de crédito? Né? A gente tem vários bancos como clientes. Esse eu não posso falar nem a pau o nome porque tem confidencialidade. Tem um non-disclosure agreement gigante em cima da tua mesa aí. Então até no nosso site lá, o Banco do Estado do Espírito Santo, o Banco Logbank de Santa Catarina, que monta vários bancos aí no Brasil, fintechs, né? Seguradoras. Seguradora. Como é que o cara da seguradora Uberaba, Uberlândia vende na região lá, o pessoal do Multirisco? Lá, Minas Gerais, né? Triângulo Mineiro. Aí, cara, como é que esses caras vendem? Usando PipeRun, fazendo escala de régua de e-mail, prospectando no governo e tal, vendendo seguro, garantia, seguro de gestão. Poxa, mas seguro complexo. Como é que o Banco do Estado do Espírito Santo vende projetos corporativos para empresas lá? Como é que a empresa de cartão usa as maquininhas na operação? Como é que a empresa de tecnologia A, B ou C usam? E o Move, plataforma de aplicativos, usa o PipeRun.
Tem 600 parceiros lá conectados. Como é que é? Entendeu? Então, todas essas empresas que estão conectadas e usam a gente é para quê? Para automatizar processos, e quanto mais o processo for repetitivo e menos humano, mais robozinhos vão existir substituindo esses processos, e maior vai ser a quantidade de oportunidade administrada e vendas feitas pelos vendedores inside sales. Excelente. Tem, para nós finalizar aqui, Fausto, tem uma pergunta muito boa aqui do nosso amigo Nilo Teixeira, vice-presidente da revista Amanhã. Ele questiona o seguinte: Fausto, há dados que comparem a performance comercial de empresas que usam CRM com organizações que não usam CRM? Tu tem esse dado para trazer para a gente? Eu não tenho dado, porque todos os meus clientes usam CRM, tá? Então é diferente, né? Inclusive a revista Amanhã, nosso cliente, parceiro aí, obrigado, Nilo, né? Tá sempre presente nas nossas lives aí. Tem um projeto muito legal de informação, de geração de conteúdo lá. E aí o que acontece? Eu não tenho essa pesquisa, tá? Eu já vi algumas pesquisas de performance de 30% a 40% mais em vendas de quem usa CRM e tem mais de um vendedor. Tá? Tem mais de um vendedor, precisa começar a usar CRM, senão a performance cai 25% a 30%. Pesquisa gringa, né? Nem toda pesquisa gringa cabe aqui no Brasil. Depois eu posso olhar, e aí nessa ideia de olhar e entregar alguma coisa a mais também, eu já vou deixar a dica, e a gente vai mandar no e-mail depois para todo mundo os links de um playbook de vendas estratégico para empresas, que tem lá no blog do PipeRun, e um playbook de atividades para você pensar no teu funil de vendas, mesmo na planilha saindo para um CRM, tá? Quero te apoiar a automatizar o processo. E para quem é indústria, já vou deixar meu abraço aqui para a galera de Caxias também, do Grupo Moderniza, da Foco RP, né? Galera dos sistemas de gestão aí em Caxias que trabalham com a gente aí, levam o PipeRun para a indústria, né? E para o varejo. Então, assim, nós temos grandes parceiros aí, inclusive a Introduce, que está implantando agora os clientes com PipeRun, e aí já vai ficar dica para todo mundo. Quem quiser implantar sistemas de e-mail e tal, integrado CRM, fala com a Introduce aí que eles vão implantar o PipeRun para vocês, tá? Assim como eles usam, né? Há muito tempo. Galera, eu acho que é nessa linha, né? Show de bola. Não só usamos, como também desenvolvemos um case, né, Fausto, há 2 anos atrás, e nesse case a gente pode enviar para o Nilo, porque lá eu comento, né, como diretor de vendas da Introduce, o quanto a gente resolveu a nível de processo e o quanto a Pipe veio nos apoiar como plataforma de tecnologia. E mensalmente a gente faz reuniões com o time da Pipe para a gente estar automatizando cada vez mais as etapas do processo aqui, porque a gente entende, falando de Introduce, que as plataformas de tecnologia vão nos apoiar e vão nos sustentar, mas as nossas pessoas aqui que vão protagonizar tudo lá perante o cliente, só se aumenta a venda dessa forma. Muito bacana mesmo, Fausto. Eu ia deixar nas considerações finais aqui, compartilhar com o pessoal que a PipeRun vai estar compartilhando aqui com a gente alguns materiais, né? A planilha que o Fausto acabou de falar aí para ajudar na construção de métricas, e o playbook. Ele até me comentou: pô, Maurício, vamos levar o playbook. Eu falei, aquele que eu uso, né? Ou seja, eu uso o modelo também da PipeRun, a gente se alimenta e usa muito conteúdo dos nossos parceiros também. Reforça aí para o pessoal se conectar aqui com a gente, se inscrever no canal, também acessar as nossas redes, porque a gente também gera muito conteúdo de como essa transformação digital pode ser executada amanhã aí no seu negócio, sem medo, não é um bicho de 7 cabeças. Fausto, a gente falou bastante coisa mesmo, mas a gente conseguiu navegar e deixar claro aqui para o pessoal o que realmente é o CRM na gestão, né, do relacionamento do cliente, como as plataformas podem ajudar e como ela vem para solidificar processo e quais são as métricas. Falamos bastante de como medir as coisas. E aí tá aí, né, Felipe, dentro da tua pergunta, o CRM como plataforma para apoiar um processo na gestão e estratégia, também nos ajuda na constituição dessas métricas que nos ajudam em tudo, em feedback, em crescimento, em jornada, vendas, vendedores, tomada de decisão. Isso que é o mais bacana da tecnologia, vem nos dando informação para nos ajudar na tomada de decisão. Bom, Fausto, cabe a nós aqui da Introduce deixar um abraço, um agradecimento especial aí para ti, para todo o time da PipeRun que está aí há 2, 3 anos aqui com a Introduce, né, ajudando a gente a construir novas histórias e conectar cada vez mais as pessoas. Fica também o nosso agradecimento aqui para todas as pessoas
que estão conectadas, né, os nossos telespectadores que estão conectados agora ao vivo aí, Instagram, Facebook, YouTube, nos visualizando. Nosso time da produção aqui falou que mais de 90 pessoas estão nos assistindo, então fica aí o agradecimento, né, dessas pessoas que estão investindo o tempo em aprender um pouquinho mais aqui com a gente, para a gente poder disseminar esse assunto. E fica, enfim, só reforço o agradecimento. Fausto, muito obrigado mesmo por dividir todo esse conhecimento aí, né? Que tu é velho, que tu falou, pô, Maurício, sou da época do CPD, nem eu que sou formado em TI, sou da época do CPD, tá? E, cara, só fica o agradecimento e as tuas ressalvas finais aí. Então, vou deixar o convite para todo mundo consultar, visitar a CRM Pipe Run, né, nosso site, conhecer um pouquinho, tem um trial gratuito lá. Quem entrar lá no trial e tem um cupom lá, escreva o cupom Introduce, né, maiúsculo lá, ele tem um brinde. Acessa lá os nosso pacote de benefícios, né, Conecte-se, benefícios de parceiros, quer conhecer várias tecnologias com descontos, com apoio, com gratuidade, tem N benefícios, então acesse o nosso site lá. Quer conhecer um pouquinho mais e quer ficar curtindo a gente nessas lives, né, que a gente vem fazendo quase todo dia, e a gente não faz só agora, a gente vem fazendo isso há 3 anos, né, conteúdos e tal. A gente tem um time que está atendendo muita gente, gerando muito conteúdo. Nós temos um time de marketing lá que escreve toda semana vários conteúdos no nosso blog. Segue lá, as nossas redes sociais estão sempre sendo atualizadas aí, com informações, com novidades, com dicas, né? E bora bater meta! Bora bater meta. Valeu, pessoal. Grande abraço. Abraço, Fausto. Até mais.